Provérbios capítulo 15. Nós vamos orar depois, né? Tem um momento a mais de oração, já tivemos. Provérbios 15. Eu deixei marcado aqui para ganhar tempo, mas a Bíblia é dos netos também, então eles mexeram em tudo ali. Apesar de que não tiraram o meu marcadorzinho. Vamos ler o verso 8. Diz assim, Provérbios 15, verso 8. O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor. Obrigada. Obrigada. O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. A oração dos retos é o que para o Senhor? O seu contentamento. Já está ali, né? O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Vamos orar mais uma vez, queridos? Pai, louvamos o teu nome e te bendizemos pela graça, bondade, misericórdia do Senhor para conosco. Obrigada por estarmos reunidos nesta manhã. Obrigada pelas canções, pelo louvor, pela adoração que chegaram diante de ti nesta manhã, de cada coração sincero diante do Senhor. Obrigada agora pela tua palavra, toma minha vida, que nada sou de mim mesma, mas creio no Senhor e tudo posso no Senhor que me fortalece. Que o Senhor possa me usar com graça nesta manhã, com sabedoria, com discernimento, que o coração, a mente, as emoções dos meus irmãos estejam agora completamente ligadas à mente do Senhor. Seja todo pensamento cativo ao pensamento do Senhor nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Podem se assentar, por favor? Nós vamos conversar hoje sobre o tema A oração gera transformação. Para você que está nos assistindo agora, seja manhã, tarde ou noite, a oração gera transformação. Muito bem, o sábio escritor de Provérbios, Salomão, faz essa declaração extraordinária. Ele diz que a oração dos retos é o contentamento do Senhor. De outro modo, ele está dizendo que Deus se alegra com a oração dos retos, dos seus filhos. Deus se alegra com a sua oração, Deus se alegra com a minha oração, Deus se alegra com a oração de todo aquele que invoca o nome dele, que o conhece, que o serve e o invoca, como o próprio Jesus disse, em espírito e em verdade. E eu fiquei pensando, tem quase um mês que eu estou pensando sobre esse tema. E Deus trazendo outros temas, como trouxe semana passada, trouxe acho que umas 3 semanas atrás, e nesta semana para mim ficou claro que deveria ministrar sobre a oração. Então tem um mês mais ou menos que eu tenho pensado sobre o tema, né, ruminado, e Deus foi trazendo outras coisas, e eu gostaria de motivar você nesta manhã a orar. Que você pudesse sair daqui assim, olha, eu preciso orar. Que você pudesse sair daqui assim, inquieto. Ai, se eu não orar, eu preciso orar, porque a minha oração alegra o coração do Senhor. Ore cantando, ore adorando, ore lendo a palavra, ore no ônibus, ore no trânsito, ore em casa a sós, ore em comunhão, em concordância uns com os outros dentro do lar, mas ore, não deixe de orar. Por quê, amados? Porque a Bíblia vai falar de oração do início ao fim. Os patriarcas, ao modo deles, eles oraram, reis oraram, sacerdotes oraram, profetas oraram. Se esses homens que tinham aquela intimidade com Deus, de uma maneira tão extraordinária, eles oravam, eles buscavam a face do Senhor, e mais do que os profetas, sacerdotes e reis, o próprio Jesus, sendo o rei dos reis, ele orava. Ele se ausentava para buscar a face do Pai. Ele se ausentava para ouvir a voz do Pai. Ele se ausentou para receber de Deus a direção na escolha dos 12 discípulos.
Ele se ausentou para ficar a sós com Deus após receber a notícia da morte de João Batista? Jesus se ausentava para orar. Jesus ensinou os discípulos a orarem no Sermão do Monte. Todo mundo aqui conhece a oração do Pai Nosso, não conhece? Conhece? Vamos orar? Vamos orar o Pai Nosso? Vamos? Então vamos lá. Pai Nosso, assim na terra, o pão nosso. Amém. Vejam só, queridos, nossa, a gente orou parecendo que nos velhos tempos, quando a gente rezava, né? Qual que é a diferença de oração para reza? Qual que é a diferença de oração para reza? Hã? A reza é meramente uma repetição, como um papagaio. Nós aprendemos a orar o Pai Nosso assim, não foi? E muitos, por causa disso, desprezam a oração do Pai Nosso por causa de resquícios lá do passado, seja do catolicismo, né, ou até mesmo de um centro espírita onde se reza o Pai Nosso. A diferença está em que a oração, o Cristiano bem definiu, a reza é uma mera repetição. A oração, ela brota da nossa alma. Nós podemos orar o Pai Nosso e o Pai Nosso brotar da nossa alma, nós entendendo o que significa a oração do Pai Nosso e esta oração que Jesus nos ensinou a alcançar o coração do Pai e gerar contentamento no coração dele. Então nós precisamos orar. E eu gostaria de, rapidamente, hoje nós vamos consultar, eu gosto de ministrar muito em cima de um único texto, mas hoje nós vamos passar por vários textos para que isso fique bem reforçado no nosso coração. Vamos pensar em Davi, o rei Davi. Poderíamos falar de Samuel, poderíamos falar de outros, mas vamos nos concentrar em alguns aqui. Davi. Davi orava a Deus o tempo todo, Davi orava através dos salmos. Se você conferir o Salmo 17, o Salmo 18, se você conferir o Salmo 27, Salmo 34, tantos salmos. Davi orava a Deus em forma de cânticos. Que maneira gloriosa, né, de orar a Deus. Cantando. Cânticos espontâneos, em forma de oração. E tem uma situação em que Davi viveu, eu gostaria que você conferisse o texto, por favor. Nós vamos conferir Davi no momento de muita dificuldade. 1 Samuel capítulo 30, versos 7 e 8. O Rafa vai colocar para nós, por favor. 1 Samuel 30, versos 7 e 8. Nós vamos ver esse homem que orava em todo tempo a Deus, por salmos, onde ele derramava o coração. Ele adorava a Deus, mas ele falava das suas angústias, dos seus sofrimentos, das suas lutas. Ele era um poeta, ele era um adorador. Mas nesse texto, 1 Samuel capítulo 30, versos 7 e 8, nós vamos encontrar Davi numa situação desesperadora e gostaria que você, de algum modo, trouxesse a sua mente agora, que você não permitisse que nada roubasse a sua mente agora, porque Deus pode nos falar através de uma única frase. E se você a perde, você perdeu o que Deus queria falar com você. O que esse texto registra? 2 povos, os descendentes de Ló, os filhos de Amon e os filhos de Eramon e Moabe, Moabitas e Amonitas. Eles se levantaram contra Davi e atacou o povo. Deixa eu conferir se eu não estou trocando aqui. Não, estou trocando, é Amaleque. Amon é outra situação lá com Josafá. Aí foram os amalequitas, eram muitos povos adversários, né, do povo de Deus, do povo de Israel.
E nesse tempo, Davi ainda não era rei, ele estava lá nas fugas dele, correndo, né, fugindo de Saul, e os amalequitas vieram até uma cidade onde ele estava com seu bando de homens, vamos chamar assim, o seu exército que ele estava formando, né? E saqueou tudo, levou as mulheres, os filhos daqueles homens, inclusive as mulheres e filhos de Davi. Aí quando Davi chega, tudo saqueado, ninguém ali, ele numa condição de desespero, os homens do seu exército em formação se desespera contra ele também, ameaça a própria vida de Davi, e aí ele pede para o sacerdote trazer uma estola sacerdotal que era por prática naquela época. Hoje nós não precisamos de nada disso. Nós nos achegamos a Jesus com total liberdade, ou a Deus, por meio de Jesus que rasgou o véu de alto a baixo. Hoje não precisa de estola, hoje não precisa de imagem, hoje não precisa de nada. Nós temos livre acesso ao nosso Deus. Mas era prática naquela época. E aí Davi foi consultar ao Senhor, ele foi orar. O que eu vou fazer? De algum modo era isso. O que eu vou fazer? Os homens estão até me ameaçando a minha própria vida. Nossos filhos, esposas foram levados, roubaram tudo. E aí o que o Senhor disse? O Senhor, aí ele pergunta, pode avançar um pouquinho, por favor? Aí está o verso 7, né? Vamos para o verso 8. Então consultou Davi ao Senhor. Olha essa oração, gente. Qual que é a oração que Davi fez aí? Leiam para mim. Pode ler a oração dele. Ora, perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Essa é uma oração? O que vocês acham? Sim. É uma oração. Davi não chegou ali fazendo, né, igual muitos pregadores midiáticos fazem. Oh, grande e poderoso Deus. Ele tinha um relacionamento de intimidade com Deus. Ele orava a Deus como se ele estivesse falando com um amigo. Ele estava numa situação desesperadora. Aí ele pergunta para o Senhor, perseguirei eu o bando, né, dos amalequitas que trouxe destruição? De algum modo eu vou alcançá-los? O que o Senhor fez? Falou? Respondeu-lhe o Senhor, persegue, porque de fato alcançarás e tudo libertarás. A oração gera transformação. Quando o quadro que nos cerca é o mais desafiador ou desesperador possível, vai, persegue, porque eu vou com você. O que o Senhor está nos dizendo nesta manhã? Seja qual for a circunstância que você está envolvendo, se você foi saqueado, se você foi roubado, se roubaram algo de você, se levaram algo de você, sua esperança, sua alegria, suas finanças, seu relacionamento, seu casamento, o que mais? O que mais que pode ter sido levado nesse tempo? Filhos, quantas coisas. Às vezes nós olhamos à nossa volta e nós nos sentimos extorquidos, saqueados. Nos sentimos extorquidos, saqueados com o resultado das últimas eleições. Nos sentimos assim ou não? Eu me senti extorquida. Roubaram o meu voto de alguma maneira. Queridos, quando nós nos sentimos assim, o que nós temos a fazer? O que a Bíblia nos ensina? Vai para diante do Senhor. E olha que essa oração não foi uma oração elaborada. Foi elaborada? Não. Davi sabia elaborar oração? Com certeza, os salmos são orações, como já falamos, bem elaborada. Oração muito poética, mas aqui ele estava em desespero. E ele foi direto ao Senhor perguntando, devo perseguir esse bando? Vou alcançá-los? O Senhor disse, persegue, porque de fato alcançarás e tudo libertarás. Avança um pouquinho mais aí, Rafa, por favor. Partiu, pois, Davi e ele, os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. O que aconteceu aí?
um grupo de homens estavam esses homens estavam muito cansados, resolveram ficar ali. E foram 400 com Davi. Davi alcançou o bando que havia saqueado a eles, retomou tudo, esposas, filhos, todos os bens, tudo. A Bíblia diz que eles resgataram, recuperaram tudo. Vai avançando aí, Rafa, até o momento em que fala que eles alcançaram tudo. Eles tiveram tudo de volta. Não, pera lá. Não, aí já tá muito... Depois vocês conferem, por favor, esse capítulo aí, 30, verso 19. Então pula lá, Rafa. Porque eu não tinha intenção de considerar o texto todo, tinha intenção só de citar. Olha lá, não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem... Aqui, você crê que aquilo que foi roubado, extorquido de você, o Senhor pode restituir tudo? Quando nos achegamos a Ele? Então fique de pé e faça uma oração. Só você e Ele sabe. Só você e Ele sabe o que foi roubado de você. Faça uma oração, porque o texto está dizendo: não faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo. Uau! Despojo, ou no plural os despojos, é aquilo que é do exército inimigo que passa a ser nosso. Então não só recuperaram tudo que era deles, como também levaram os despojos. Nada do que lhes havia tomado, tudo Davi tornou a trazer. Aleluia. Senhor, tu és bom. Tu és fiel, Senhor. Tu és Deus de restituição. E este mesmo sentido, este mesmo princípio é apresentado no livro de Joel, quando ele diz, o Senhor diz através do profeta, que ia restituir tudo aquilo que o gafanhoto havia consumido. Aqui nós encontramos na tua palavra esta passagem, quando Davi, na direção do Senhor, porque orou ao Senhor, porque perguntou ao Senhor, ele teve de volta tudo aquilo que fora levado. O Senhor é o mesmo Deus. A tua palavra diz que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu és o mesmo. Ainda hoje o Senhor responde essas orações aflitivas, essas orações desesperadoras. Eu não conheço a vida íntima, o dia a dia dos meus irmãos, o Senhor conhece, eu conheço a minha, e nós apresentamos diante de Ti o nosso clamor nesta manhã. Restitui-nos aquilo que foi levado, aquilo que foi extorquido. Restitui, Senhor, aquilo que cada um está apresentando diante de Ti nesta manhã. Em o nome de Jesus. Amém. Amém? Pode assentar e nós vamos seguir. Muito bem, então nós encontramos Davi nessa condição. E Deus o responde. Encontramos Salomão, segundo livro de Crônicas, capítulo 6, vocês podem conferir lá o capítulo, depois anotem, é tão bom anotar, né? Que aí a gente chega em casa e vai conferir se a pastora ou o pastor, né, falou segundo está escrito na palavra. Esse texto é glorioso, é quando Salomão termina a construção do templo, Salomão, filho de Davi. Agora Salomão sendo rei, Davi morto, Salomão sobe ao poder, ele constrói o templo, que era o sonho do seu pai em oferecer ao Senhor esse templo. E aí Salomão ora, faz uma oração extraordinária, pedindo ao Senhor que se eles pecassem contra o Senhor e se voltassem, orassem para aquele templo. Hoje nós precisamos de um templo para orar? Precisamos, amados? Não, hoje nós podemos orar em qualquer lugar que a gente esteja, qualquer lugar. Mas naquele tempo, para os judeus, o templo tornou-se a referência para uma vida de oração. E depois que Salomão ora de um modo tão extraordinário, no capítulo 7, verso 1, pode pular para o capítulo 7, Rafa, por favor, no verso 1, olha o que acontece. Leiam para mim, amados, leiam.
Uau! Como isso enche o nosso coração. Como essa palavra enche a nossa casa. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu a sua casa. Então nós oramos também para buscar a glória do Senhor. Em Davi, no texto considerado, nós oramos buscando resposta e restituição do que fora levado. Aqui nós encontramos em Salomão, através da sua oração, nós encontramos o incentivo para que possamos orar, para que a glória do Senhor venha e nos envolva. Você quer a glória do Senhor na sua vida? Quer a glória do Senhor no seu lar? Fique de pé e ore pedindo isso. Pastora, você vai fazer isso com a gente nesta manhã? Nós estamos falando sobre oração. Se você estiver com alguém da sua família, ore junto com essa pessoa. Ore junto com essa pessoa. Luci, se não puder, querida, pode ficar quietinha. O irmão Fernando abraça. Ore. Ora, falando, Senhor, nós queremos a tua glória. A glória nesse templo. Esse templo que é a minha vida, que é o meu coração, templo do teu Espírito. Queremos a tua glória no nosso lar, na nossa casa, na nossa família. Queremos a tua glória na igreja que frequentamos. Queremos a tua glória. Venha, Senhor, venha a tua glória nos envolver. Porque, Senhor, sem a tua glória é impossível. Queremos a tua glória, nos envolva, Senhor. Enche-nos com a tua glória, enche-nos com o teu poder, enche-nos com a tua vida, enche-nos com o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É isso que o apóstolo Paulo nos orienta. Envolve-nos em ti, enche, derrama da tua vida, derrama da tua glória, e nós esperaremos em ti para experimentar desta glória. Aleluia, aleluia. Ó Deus, naquele momento, quem sabe, quando o irmão ou a irmã estiver orando em família, orando a sós, o Senhor visitará com grande poder e com grande glória, batizará com teu Espírito, trará uma transformação, uma mudança radical, extraordinária, como só o Senhor pode fazer, pois a oração gera transformação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos? Podem assentar, vamos caminhar mais um pouco. Muito bem. Nós devemos orar crendo que a oração gera transformação. Como aconteceu aqui com Josafá. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 20. De 3 a 13. Vai registrar e mais ao final vem o registro de como o Senhor operou. Olha aqui a situação, a mesma de Davi, mas Deus agiu de um modo diferente aqui, porque Deus é Deus, Renato. Deus não é repetitivo, às vezes ele age de um modo aqui, e lá na frente, em outra situação, ele age de outro modo. Então vamos ver. Está muito alto o som, queridos, do microfone, não? Então vamos ver o que estava acontecendo aqui. Agora sim, eram os dois povos lá, descendentes de Ló. Eles se juntaram como grande exército, Amon e Moabe, para destruir o reino de Judá. Josafá agora era o rei. Josafá apresentou diante de Deus a situação na qual estava. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregou o jejum em todo o Judá. Então nós oramos quando nós sentimos medo. Entende? Então nós oramos quando nós sentimos medo. Um rei, um homem de guerra, sentiu medo. Ai, Yara, mas medo não é de Deus. Mas todo ser, não é de Deus mesmo não, mas todo ser humano sente medo. Aí João vai falar, né? Primeira carta, capítulo 4, verso 18, ele diz: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo o medo. Mas todo ser humano lida com o medo. O que nós fazemos com medo? Tentamos dar uma de, né? Tentamos dar uma de muito forte. Nós levamos para ele o nosso medo em oração. Senhor, eu estou com medo desta situação ou daquela. Senhor, eu estou com medo do futuro, o que pode acontecer.
leva para diante do Senhor. Foi isso que esse homem, esse rei fez. E aí ele foi orar, apregou o jejum. Depois leiam, anota aí essa referência. Amados, se vocês anotarem esses textos e meditarem nesses textos durante a semana, como a pastora Yara sonha com isso. Como a pastora Yara sonha com isso. As minhas ovelhas, as nossas ovelhas, né, pastor Ciro? Estão abrindo a Bíblia e meditando na sua palavra. Estão se permitindo ser transformados pela vida de oração e meditação na palavra do Senhor. Aí Josafá vai orar. Pode ir passando, Rafa, até mais rápido. Ele vai orar exaltando o nome do Senhor. Ele vai falar da situação em que eles se encontram. Aí mais para o final desse capítulo, o Senhor vai falar para Josafá, olha, o negócio é o seguinte, nessa batalha que vocês estão enfrentando e vão enfrentar, vocês não têm que pelejar. O que Deus está falando? A guerra não é de vocês, a guerra é minha. Oh, meu Deus. Oh, amados do Senhor, preciosos. Amados do Senhor e amados meus também. Quando a sua guerra estiver intensa, olha para ele e diga, ela não é minha, ela primeiramente é do meu Senhor. E ele já venceu na cruz do Calvário. Ele não venceu uma batalha, ele venceu a guerra. A Bíblia diz, Paulo escrevendo, acho que aos Colossenses diz, que o Senhor já expôs a vergonha, os principados e as potestades. O que ali está dizendo? Que Jesus, ao se doar na cruz do Calvário, ao vencer a morte, por meio da ressurreição, tendo tomado a chave do inferno, da morte, tendo vencido o inferno e a morte, ele já nos garantiu vitória nas nossas guerras ou nas nossas batalhas diárias. Deus está dizendo, não é de vocês esta guerra. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. E o que Deus fez? Vai lá para o final, Rafa, onde mostra o que o Senhor fez. O Senhor gerou entre os povos, entre eles mesmos, uma certa confusão, e que eles tiveram que sair, porque eles se destruíram. Os que se levantaram contra o reino de Judá se destruíram mutuamente. Queridos, e Judá não precisou guerrear com as armas normais de uma guerra. Ok, aí já até passou, Rafa. Os irmãos vão conferir depois, por favor, tá bom? O que eu quero destacar com esse texto é que o Senhor se levanta. Aqui, olha, e foram, leia essa palavra no final, queridos, e foram o quê? Você crê que o Senhor é aquele que faz Satanás e seus demônios desbaratados quando nós oramos? Amém. Quando nós clamamos? Amém. E olha aqui que detalhe importante, eu não tinha pretensão de explorar os textos assim, né? A gente pode fazer isso em outro momento. A minha proposta hoje era mostrar os vários exemplos de situações em que a oração trouxe transformação. Mas olha o que está dizendo esse verso. Verso 22. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe. Quem pôs emboscadas? O Senhor. E os do monte Seir. Ou seja, ainda tinha um outro povo, Seir é Edom, né? Esaú, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Avança um pouquinho, Rafa, próximo verso aí. Foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram com os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a... Ô, pastor Joaquim, isso é interessante? Irmão Fernando, aplica esse texto no contexto que nos inquieta tanto.
Gente, isso é simplesmente maravilhoso. 3 povos. Aí 3 povos que se alinham contra Josafá e o povo de Judá. 2 deles, que eram mais irmãos, vamos dizer assim, Amon e Moabe, né, eram povos irmãos, se levantam contra o povo do Monte Seir. E depois cada um destrói um ao outro. Quem pode fazer isso, queridos? O nosso Deus. Nós estamos falando aqui de pessoas. Deus não tem prazer em morte de gente. Deus não tem prazer. O desejo do Senhor é que todos sejam salvos. O que nós estamos tentando dizer é que quando Satanás e seus demônios se levantam contra nós, Deus gera uma confusão no arraial dele. Deus se levanta, envia anjos, guerreiros, com espada desembanhada, a pelejar, a guerrear por nós, seus filhos, pois a oração dos santos, dos retos, é o contentamento do coração do Senhor. Meu filho orou, minha filha orou, eu tenho alegria nessa oração, eu vou pelejar por ele, eu vou pelejar por ela, eu vou provocar uma confusão no arraial do inimigo e vou trazer vitória para a minha glória, diz o Senhor, para a glória dele. Olha que coisa extraordinária. Então nós oramos quando nós sentimos medo e o Senhor transforma a situação. Aleluia. Avançando um pouquinho mais, eu vou pedir só uma informação das horas. A gente vai colocar um relógio aqui, né, pastor Ciro? Ok. O tempo está tranquilo, então. Avançando um pouco mais, amados, vamos pensar. Não vou nem considerar o outro texto aqui. Vamos pensar em Daniel. Falamos de reis, 3 reis. Por que reis, Yara? Porque reis significam autoridade. Alguém que tem poder, o poder humano, de decisão, de uso de armas. E como esses homens dependeram do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Agora vamos para Daniel. Daniel capítulo 6, verso 10. Eu sou fã do irmão Daniel. Lá no céu, uma das pessoas que eu quero, né, se assim for permitido, apertar a mão, é Daniel. Sou fã de Daniel. Daniel, jovem, juntamente com 3 amigos, foram levados como prisioneiro para uma terra estranha, como cativos em Babilônia, terra estranha, costumes estranhos, cultura estranha, deuses estranhos, tudo era estranho para a vida deste homem. Mas o que Daniel fazia? Olha lá o que está dizendo. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, qual era a escritura? Para matar todos aquele que não se curvasse diante... não podia orar. Os amigos dele que tinham que se curvar diante da imagem lá do rei Nabucodonosor. Aí ninguém poderia invocar outro Deus. Queridos, presta atenção nisso. O Espírito de Deus não traz mensagens ao coração dos pastores só para a gente passar o tempo. Presta atenção no que Deus está dizendo. Era o momento em que foi assinado um documento, uma lei, em que não podia orar a outro Deus. Ninguém ali. Tinha que orar, não podia se curvar. E isso era uma trama contra os judeus que estavam ali. E aí o que acontece? Daniel era um homem que orava, olha, entrou em sua casa e em cima, dá a entender, uma casa com terraço, 2 andares, e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, ele olhava em direção a Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer, fazia parte da vida de Daniel. Era uma prática de todos os dias. Ele orava 3 vezes. Nós oramos porque oração gera transformação. Nós oramos porque oração gera transformação para nos sustentar numa cultura pagã,
em meio a deuses pagãos e quando a nossa fé é ameaçada. Está claro isso, amados? Nós oramos porque oração gera transformação, porque oração é o contentamento do coração do Senhor e porque a oração nos sustenta numa cultura estranha. Estão entendendo? A Babilônia onde nós estamos vivendo. Nós oramos porque a oração nos dá força para não nos sentirmos intimidados com aqueles que querem sequestrar a nossa fé, ou não a fé, mas a nossa prática de fé cristã. Está claro isso, amados? Estão aplicando isso no contexto atual? No que nós estamos vivendo como nação brasileira? E Daniel não orava uma vez como... deixa eu cumprir minha obrigação de hoje. A minha obrigação de hoje está resolvida. Eu já orei às 6 da manhã, ou na madrugada, ou às 9 da manhã. Eu já cumpri a minha obrigação. Não, não é isso que Deus espera de nós. Cumprimento de obrigação, João, não é isso. O que Deus espera de nós? Anseio, desejo por relacionamento. Então eu oro de manhã, eu oro à tarde, eu oro à noite, eu oro onde eu estiver, em casa, no trabalho. Eu anseio pela presença do Senhor. Nós já estamos caminhando para o encerramento. E aí, queridos, nós aprendemos com esses homens. E agora vamos aprender com Jesus. Mateus capítulo 5, verso 44. Eu disse que o meu anseio é que vocês saiam daqui assim. Eu preciso orar. Eu preciso orar. Que cada um saia. Eu preciso buscar a face do Senhor. Eu preciso orar, eu preciso estar diante do Senhor. Eu preciso orar mais, eu preciso buscar mais. Mateus capítulo 5, verso 44, diz o quê? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então a oração gera transformação aqui. Toca aí no seu peito. Aqui. Nós oramos para que mude a circunstância externa, para que mude, nós vamos conferir o último texto daqui a pouco. Nós oramos quando sentimos medo, nós oramos quando queremos de volta aquilo que o inimigo levou, nós oramos quando buscamos vitória nas nossas batalhas, mas nós oramos para que a transformação alcance a nós mesmos. Aqui, ó. Aqui dentro. Olha o que Jesus está falando. Orai pelos vossos inimigos, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos... Oh, dura coisa, Senhor. Alguém pensou aí. Né? Dura coisa, Sandra, ter que ajoelhar e orar por aqueles que estão nos perseguindo. No contexto. Glória a Deus por isso, Sandra. Glória a Deus, está orando segundo a palavra do Senhor em cumprimento, a palavra do Senhor, orar pelos inimigos. Dura coisa você orar por aqueles que querem destruir e você colocá-los diante do Senhor. Mas esta prática, ela é extraordinária. Paulo vai falar que nós devemos amontoar brasas vivas. Confere lá, pastor Ciro, por favor, Romanos capítulo 12. Só conferir o verso, que Paulo diz que nós devemos orar. Ele vai falar a mesma coisa. Por aqueles que não são os nossos amigos. Orar por amigo é fácil, seu coração está ligado a esse amigo, né, amiga. O que está dizendo lá? Capítulo 12 de Romanos. Paulo vai falar que nós devemos amontoar brasas vivas sobre a cabeça dos nossos inimigos. Vamos entender isso. Já já a gente fecha aqui. Diz que era costume dos romanos usar um recipiente com brasas, e quando alguém que era acusado lá no tribunal, e essa pessoa era
dada por... enfim, aconteceu o julgamento, era colocada em liberdade, era por costume colocar brasas naquele recipiente e dar uma esquentadinha na cabeça do sujeito. Aí, Romanos 12, 20. Leiam, por favor, vamos ler juntos. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça. Na verdade, o motivo das brasas, eu acho que eu até troquei aqui, é para que acontecesse arrependimento. Dava uma esquentadinha na cabeça do sujeito para gerar arrependimento daquilo que estava sendo acusado. Queridos, nós temos, pastor Ciro e eu, na nossa vida, respostas às orações em favor daqueles que nos perseguiam. Como vale a pena cumprir a palavra do Senhor? Quando eu meditava sobre isso, eu me lembrei especificamente de duas situações. Uma era o supervisor do meu esposo no seu tempo de mercado de trabalho, né? Enfim, onde ele trabalhou lá há 25 anos. Tinha um abençoado naquela empresa, que era o supervisor dele. É supervisor mesmo, né? Esse homem, mas ele tinha atitudes, Ciro chegava em casa, compartilhava, eram atitudes de perseguição. E aí nós orávamos. E eu e Yara, orando pelo meu marido, orava por aquele homem. Senhor, toma a vida do fulano nas tuas mãos, abençoa a vida dele, tenha misericórdia dele. Senhor, toma o fulano nas tuas mãos. Ciro saiu da empresa, depois de 25 anos se aposentou. O que aconteceu depois disso? Bem, ele fez um contato com você e falou o quê? Depois disso, ele fez um contato com o Ciro. Aí Deus mudou, durante o tempo que o Ciro ainda estava lá, ele mandou uma mensagem, se eu estiver errada, me corrija, mas... foi pessoalmente? Falando que saudade que ele sentia. Do meu esposo era isso? Que saudade. A oração muda. A oração transforma. A oração gera transformação. Aquele homem foi regado de oração e o coração dele foi transformado. Transformado. E eu me lembro de uma mulher, que eu nunca soube por quê. Aliás, a gente que está na frente, a gente costuma ter viver esse tipo de situação. Eu passava perto dela, mesma igreja, e eu olhava para ela para cumprimentar e ela desviava. De outro modo, não quer te dar papo. Não. E era gente antiga, de tempos antigos na igreja. Aí eu comecei a orar por aquela situação, comecei a colocar aquela moça diante do Senhor, clamando, intercedendo por ela. Comecei a amontoar brasas vivas na cabeça dela. E Deus mudou o coração dela. Aí ela passou a sorrir, a cumprimentar. Tornou-se simpática. Porque só tem um que transforma o coração, queridos. E esse é o Espírito Santo de Deus. O que eu faço? Eu oro, eu clamo e o Senhor opera. Então Jesus está ensinando que nós devemos orar pelos que nos perseguem, e Paulo reforça isso no verso 20 do capítulo 12 da carta aos Romanos. E já nos colocando de pé para orar, Atos capítulo 4, por favor. Atos capítulo 4, esse texto eu vou para ele aqui também, orando, conferindo. Atos capítulo 4, nós encontramos uma passagem aí extraordinária. Pedro e João estavam presos, foram ameaçados pelos sacerdotes, os manda-chuvas religiosos da época, pelo Sinédrio, né? Foram lá espancados, foram julgados ali, foram ameaçados, e eles retornam para a igreja.
verso 23 do capítulo 4. A igreja estava, eles uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfurece os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se juntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste. Herodes e Pôncio Pilatos com os gentios e gente de Israel. Ele está dizendo, as autoridades se levantaram contra o Senhor, contra a fé cristã, contra Jesus. Amados, não é contra nós, não é contra a nossa fé cristã que estão se levantando, é contra o Senhor Jesus. Nós precisamos entender isto. E aí eles continuam orando para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. A oração gera transformação. Então nós oramos em casa, sós, individualmente. Quando oramos por coisas maiores, devemos orar em concordância. É bom orar individualmente para derramar o nosso coração diante do Senhor, mas orando pela nação, orando pela igreja, orando por questões maiores, é preciso orar em concordância, a família reunida, orando, intercedendo e clamando. A oração gera transformação quando a igreja se reúne para orar. A igreja precisa orar mais nos ajuntamentos. Nós precisamos orar mais como igreja. E eles oraram diante de uma situação específica, estavam sendo ameaçados, pelas autoridades eles não poderiam mais anunciar o nome do Senhor, mas eles reunidos oraram. O poder de Deus veio, sacudiu aquele lugar, foram cheios do Espírito Santo. Então nós oramos para que o poder de Deus se manifeste em nosso meio, com curas, sinais, prodígios, e que o Evangelho prospere num tempo estranho e desfavorável. Entenderam, amados? Aí eu pergunto onde estão os sinais, as curas, os prodígios. Se estão acontecendo, compartilhem. Se não está acontecendo, nós precisamos orar mais, precisamos buscar mais, precisamos nos quebrantar mais. E eu convido você agora, mais uma vez, a orar. Orar para que o poder de Deus venha sobre nós como Igreja Batista Edificando o Novo Lar. Orar para que nós sejamos um, porque na sequência do texto, aí no próprio capítulo, nos capítulos que seguem, é o capítulo 5, vai falar que um só era o coração deles. Nós vamos levantar um clamor. Eu sei que hoje parece que está assim uma nuvem de cansaço geral. Mas você vai romper com o seu cansaço. Você vai romper o seu cansaço agora. E você vai clamar ao Senhor, dizendo: Senhor, venha. Venha sobre nós como igreja. Nos visita, Senhor. Nos envolva, Senhor. Nos dê alegria de estarmos reunidos orando ao Senhor, seja através de canções, seja através de palavras. Nós não queremos rezar, nós queremos orar. Diga ao Senhor: eu quero sair daqui hoje com um anseio maior pela oração. Você que nos assiste, o desejo da minha alma
é que o seu coração se envolva cada vez mais numa vida de oração. Que Ele derrame sobre você essa fome e essa sede pela presença dEle. Porque, sobretudo, nós oramos para ter comunhão com Ele. Oramos porque nós sentimos saudade dEle. Oramos porque nós queremos contemplar-lhe a face. Oramos porque nós queremos mais dEle. E que Ele te abençoe. Abençoe a sua casa. Abençoe a sua família. Abençoe o seu coração. Em nome de Jesus. Amém.